Parte 8. A vida devocional. Capítulo 77. Segurança através da oração. Em meio aos perigos destes últimos dias, a única segurança dos jovens está em intensificar a vigilância e a oração. O jovem que sente prazer na leitura da palavra de Deus e na hora da oração será constantemente refrigerado pelo beber da fonte da vida. Atingirá um nível de excelência moral e pensamentos tão amplos que outros não podem compreender. A comunhão com Deus estimula bons pensamentos, aspirações nobres, percepções claras da verdade e elevados propósitos de ação. Aqueles que assim se ligam a Deus são reconhecidos por Ele como seus filhos e filhas. Estão constantemente alcançando mais e mais, obtendo mais claros vislumbres de Deus e da eternidade, até que o Senhor os torna canais de luz e sabedoria para o mundo. A oração não é compreendida como deveria ser. Nossas orações não são para informar a Deus de algo que Ele não sabe. O Senhor conhece os segredos de cada um. Nossas orações não precisam ser longas e em voz alta. Deus lê os pensamentos ocultos. Podemos orar em particular, e aquele que vê secretamente ouvirá e nos recompensará publicamente. As orações feitas a Deus para falar-lhe de toda a nossa indignidade, quando não nos sentimos absolutamente indignos, são orações hipócritas. É a oração sincera que Deus atende. Pois o Altíssimo, o Senhor Deus, o Deus que vive para sempre, diz: Eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Isaías capítulo 57, verso 15. A finalidade da oração não é produzir qualquer mudança em Deus. Ela nos coloca em harmonia com Ele. Não ocupa o lugar do dever. Por mais frequentes e fervorosas que sejam as orações feitas, jamais serão aceitas por Deus em lugar de nosso dízimo. A oração não paga nossas dívidas para com Deus. A força que a oração a Deus nos proporciona nos prepara para os deveres diários. As tentações a que estamos diariamente expostos tornam a oração uma necessidade. Para que sejamos guardados pelo poder de Deus através da fé, os desejos da mente devem ser continuamente elevados em silenciosa oração. Quando somos cercados pelas influências destinadas a nos desviar de Deus, nossos pedidos de auxílio e força devem ser constantes. Se não for assim, nunca seremos bem-sucedidos em vencer o orgulho e o poder da tentação quanto aos pecados que nos separam do Salvador. A luz da verdade, santificando a vida, revelará ao que a recebe as paixões pecaminosas do coração que estão lutando pela supremacia e que lhe tornam necessário todos os esforços para resistir a Satanás e vencer através dos méritos de Jesus. Capítulo 78. Oração sincera é atendida. Foi no monte com Deus que Moisés contemplou o modelo daquela maravilhosa construção que devia ser o lugar permanente de sua glória. É com Deus no monte, o lugar secreto de comunhão, que devemos contemplar seu glorioso ideal para a humanidade. Assim seremos habilitados a modelar a edificação de nosso caráter de tal maneira que esta promessa possa se cumprir em nós. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Enquanto estamos envolvidos em nosso trabalho diário, devemos elevar a mente ao céu em oração. Esses pedidos silenciosos sobem como incenso diante do trono da graça, e o inimigo é frustrado. O cristão que coloca o coração em Deus não pode ser vencido. Nenhuma artimanha maligna pode destruir sua paz. Todas as promessas da palavra de Deus, todo o poder da graça divina, todos os recursos de Jeová são usados para garantir seu livramento. Foi assim que Enoque andou com Deus, e Deus estava com ele, um auxílio em todo o tempo de necessidade. A oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro recurso da graça pode substituí-la e a saúde da alma ser conservada. A oração coloca a pessoa em contato imediato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da experiência religiosa. Se o exercício da oração for desprezado ou ela for feita ocasionalmente,
Quando parecer conveniente, você perderá a firmeza em Deus. As faculdades espirituais perdem a vitalidade. A experiência religiosa não tem saúde e vigor. É maravilhoso podermos orar sabendo que seremos ouvidos, que mortais, indignos e pecadores podem apresentar seus pedidos a Deus. Que mais elevado poder pode o homem desejar do que este? Estar ligado com Deus infinito. O homem fraco e pecador tem o privilégio de falar com seu Criador. Podemos proferir palavras que cheguem ao trono do Rei do Universo. Podemos falar com Jesus enquanto caminhamos, e ele diz: estou ao seu lado. Podemos nos comunicar com Deus em nosso íntimo. Podemos andar na companhia de Cristo. Quando envolvidos em nosso trabalho diário, podemos manifestar o desejo de nosso coração, inaudível a qualquer ouvido humano, mas essas palavras não desaparecerão no silêncio, nem serão perdidas. Nada pode sufocar o desejo do coração. Ele se ergue acima do barulho da rua, acima do ruído das máquinas. É com Deus que estamos falando, e nossa oração é ouvida. Peça então, peça e você receberá. Peça humildade, sabedoria, coragem, mais fé. Toda oração sincera será atendida. Talvez não seja atendida exatamente como se deseja, ou na hora em que se espera, mas será atendida no momento e da maneira que for melhor para satisfazer sua necessidade. Deus responde às orações que você faz na solidão, quando está cansado, em provação, nem sempre conforme espera, mas sempre para o seu bem. Capítulo 79. Nossa atitude em oração. Tanto no culto público como no particular, é nosso privilégio dobrar os joelhos perante o Senhor quando fazemos nossos pedidos a Ele. Jesus, nosso exemplo, ajoelhou-se e começou a orar. Lucas, capítulo 22, verso 41. Acerca de seus discípulos está registrado que eles também se ajoelhavam e oravam. Paulo declarou: eu me ajoelhei diante do Pai. Efésios capítulo 3, verso 14. Ao confessar perante Deus os pecados de Israel, Esdras se ajoelhou. Daniel ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Daniel 6, capítulo 10. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada pela percepção de sua infinita grandeza e de sua presença. Todo o coração deve ser profundamente impressionado com essa percepção do invisível. A hora e o lugar da oração são sagrados, porque Deus está ali, e à medida que a reverência for manifestada em atitude e comportamento, o sentimento que a inspirará se tornará mais profundo. Ele é santo e poderoso, declara o salmista. Quando os anjos falam seu nome, cobrem o rosto. Com que reverência então nós, caídos e pecadores, devemos proferi-lo? Bom seria para idosos e moços meditarem nas palavras da Escritura que mostram como deve ser considerado o lugar marcado pela presença especial de Deus. Pare aí e tire as sandálias, ordenou ele a Moisés na sarça ardente, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Êxodo capítulo 3, verso 5. Jacó, depois de contemplar a visão dos anjos, exclamou: de fato, o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia. Gênesis capítulo 28, verso 16. Capítulo 80. Fé e oração. Através da fé em Cristo, toda deficiência de caráter pode ser compensada, toda contaminação removida, toda falta corrigida, toda boa qualidade desenvolvida. E vocês receberão a vida completa por estarem unidos com Ele. Colossenses capítulo 2, verso 10. A oração e a fé são aliadas íntimas e necessitam ser consideradas juntas. Na oração da fé há uma ciência divina. É uma ciência que todo aquele que deseja tornar o trabalho um sucesso deve compreender. Cristo diz: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Marcos capítulo 11, verso 24. Ele deixa claro que o nosso pedido deve ser feito de acordo com a vontade de Deus. Devemos pedir coisas que Ele prometeu, e o que recebermos deve ser usado em fazer sua vontade. Satisfeitas as condições, a promessa é certa. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo,
um temperamento cristão, sabedoria e força para fazer a obra de Deus, algum dom que Ele prometeu. Então devemos crer que recebemos e agradecer a Deus por termos recebido. Não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção. O dom está na promessa e podemos fazer nossa parte, certos de que Deus é capaz de realizar o que prometeu e de que o dom que já possuímos se manifestará quando mais necessitarmos dele. Capítulo 81. Cabeça boa. O estudo da Bíblia é superior a todos os outros no fortalecimento do intelecto. Quanto conhecimento jovens podem adquirir ao explorar a palavra de Deus. A mente pode se aprofundar mais e mais em seu estudo, adquirindo força a cada esforço para compreender a verdade. E ainda existe um infinito além. Os que professam amar a Deus e reverenciar as coisas sagradas, mas permitem que a mente se rebaixe ao que é superficial e irreal, estão se colocando no terreno de Satanás e fazendo sua obra. Se os jovens estudassem as gloriosas obras de Deus na natureza, sua majestade e poder, como revelados em sua palavra, teriam as faculdades avivadas e elevadas. Receberiam força, sem arrogância. Através da contemplação das maravilhas do poder divino, a mente aprenderá esta lição, a mais difícil, porém a mais útil de todas, de que a sabedoria humana é loucura, se não estiver ligada ao infinito e santificada pela graça. A obra do querido Filho de Deus de ligar a criatura com o Criador, o finito com o infinito, através de sua própria pessoa divina, é um tema que bem pode ocupar nossos pensamentos por toda a existência. Essa obra de Cristo deveria confirmar a inocência e lealdade dos seres de outros mundos, bem como salvar os perdidos e os que estão a perecer na terra. Ele abriu um caminho para que os desobedientes voltassem a obedecer a Deus, enquanto pelo mesmo ato protegeu os que já eram puros, para que não se contaminassem com o pecado. Enquanto nos alegramos de que existam mundos que jamais caíram, esses mundos louvam, honram e glorificam a Jesus Cristo pelo plano da redenção para salvar os filhos de Adão que pecaram, além de confirmá-los em sua posição e seu caráter de pureza. O braço que ergueu a família humana da ruína que Satanás trouxe à raça através de suas tentações é o mesmo que protegeu do pecado os habitantes de outros mundos. O Pai e o Filho se preocupam e amparam cada mundo através do espaço infinito, e esse cuidado é constantemente exercido em favor da humanidade caída. Cristo está intercedendo em favor do homem, e a ordem dos mundos invisíveis também é conservada por sua obra mediadora. Não são esses temas de suficiente grandeza e importância para ocupar nossos pensamentos e levar-nos a agradecer e adorar a Deus? Abram a Bíblia aos nossos jovens, atraiam sua atenção aos tesouros escondidos, ensinem-lhes a procurar suas joias de verdade e obterão tal força intelectual que o estudo de tudo quanto a filosofia abrange não poderia transmitir. Os grandes temas de que a Bíblia trata, a digna simplicidade de suas declarações inspiradas, os assuntos elevados que apresenta a mente, a luz penetrante e clara do trono de Deus iluminando o entendimento, desenvolverão tanto as faculdades da mente que isso dificilmente poderá ser compreendido e nunca totalmente explicado. A Bíblia apresenta um campo ilimitado à imaginação, tão mais elevado e enobrecedor no caráter do que as criações superficiais do intelecto não santificado, tanto quanto o céu está mais alto do que a terra. A história inspirada de nossa raça é colocada nas mãos de cada indivíduo. Todos podem começar agora sua busca. Podem se familiarizar com nossos primeiros pais como se encontravam no Éden, em santa inocência, desfrutando a comunhão com Deus e com os anjos sem pecado. Podem comprovar como teve início o pecado e seus resultados sobre a raça humana, e seguir passo a passo o trajeto da história sagrada, conforme registra a desobediência e a impenitência do homem e a justa retribuição do pecado. E seguir passo a passo o trajeto da história sagrada, conforme registra a desobediência e a impenitência do homem e a justa retribuição do pecado. O leitor pode aprender com patriarcas e profetas. Pode acompanhar as cenas mais inspiradoras. Pode contemplar a Cristo, que era Rei no céu, igual a Deus,
descendo até a humanidade e colocando em prática o plano da redenção, libertando o homem das correntes com que Satanás o prendera e tornando-lhe possível recuperar sua natureza semelhante a Deus. Cristo, tomando sobre si a humanidade, mantendo-se ao nível do homem por 30 anos e oferecendo sua vida em sacrifício pelo pecado, para que o homem não fosse deixado a morrer, é um assunto para mais profunda reflexão e o mais concentrado estudo. Compreenda a mente as maravilhosas verdades da revelação, e nunca se contentará em empregar suas faculdades em assuntos banais. Antes, se voltará sentindo aversão à literatura desprezível e aos divertimentos inúteis que estão desmoralizando os jovens de hoje. Os que têm aprendido com os poetas e sábios da Bíblia e cuja mente tem sido despertada pelos gloriosos atos dos heróis da fé, sairão dos ricos campos de pensamento muito mais puros de coração e elevados na mente do que se tivessem estudado os mais célebres autores seculares, ou contemplado e glorificado as façanhas dos faraós, dos Herodes e dos Césares do mundo. Ou contemplado e glorificado as façanhas dos faraós, dos Herodes e dos Césares do mundo. As habilidades dos jovens estão, na maioria, inativas, porque eles não fazem do temor de Deus o princípio da sabedoria. O Senhor deu sabedoria e conhecimento a Daniel, porque ele não era influenciado por qualquer poder que interferisse em seus princípios religiosos. A razão por que temos tão poucos homens de entendimento, de estabilidade e sólido valor, é que muitos pensam que encontrarão grandeza estando desligados do céu. Deus não é reverenciado, amado e honrado pelos filhos dos homens. A religião não é vivida da mesma maneira que professada. O Senhor pouco pode fazer em favor do homem, porque ele facilmente se enche de orgulho e se considera muito importante. Deus deseja que aumentemos nossas aptidões e aproveitemos todo o privilégio de expandir, cultivar e fortalecer o entendimento. O homem nasceu para uma vida mais elevada e nobre do que a que ele desenvolve. O período de nossa existência mortal nos prepara para a vida que se compara à vida de Deus. Que assuntos maravilhosos são apresentados nas Sagradas Escrituras para meditação? Onde poderão ser encontrados temas mais elevados para meditação? Onde poderemos encontrar temas tão interessantes? Em que sentido são todas as pesquisas da ciência humana comparáveis em sublimidade e mistério à ciência da Bíblia? Onde encontrar algo que assim desperte as energias da mente em pensamento profundo e sério? Se permitirmos que nos fale, a Bíblia nos ensinará o que coisa alguma pode ensinar. Mas, ai, o tempo é gasto em tudo, menos na palavra de Deus. A literatura sem valor, histórias de ficção, são lidas com ansiedade, enquanto a Bíblia, com todos os seus tesouros de sagrada verdade, é negligenciada sobre nossa mesa. Se tornar a norma da vida, a palavra de Deus refinará, elevará e santificará. É a voz de Deus ao homem. Vamos dar-lhe ouvidos? A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Salmo 119, verso 130. Anjos se colocam ao lado daquele que pesquisa as Escrituras para impressionar e iluminar-lhe a mente. A advertência de Cristo tem a mesma força para nós que ao ser dirigida aos primeiros discípulos, 18 séculos atrás. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que falam a respeito de mim. João capítulo 5, verso 39. Capítulo 82. Tarefa individual. Os jovens devem examinar as Escrituras por si mesmos. Não devem achar que é suficiente os mais velhos em experiência descobrirem a verdade, que os mais jovens devem aceitá-la deles como autoridade. Os judeus pereceram como nação porque foram afastados da verdade bíblica por seus líderes, sacerdotes e anciãos. Se eles tivessem dado ouvidos às lições de Jesus e examinado as Escrituras por si mesmos, não teriam perecido. É impossível para qualquer mente compreender toda a riqueza e grandeza de uma única promessa de Deus. Um capta a glória de um ponto de vista, outro a beleza e graça de outro ponto, e o espírito enche-se da luz celestial. Se víssemos toda a glória, o espírito não suportaria.
mas podemos suportar revelações muitíssimo maiores das abundantes promessas de Deus do que agora desfrutamos. Fico triste em pensar como perdemos de vista a plenitude da bênção para nós reservada. Nós nos contentamos com rápidos lampejos de iluminação celestial, quando poderemos caminhar dia após dia na luz de sua presença. Capítulo 83. Estudando a Bíblia. Vocês estudam as Escrituras Sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. João capítulo 5, verso 39. Dar busca significa procurar com muito cuidado alguma coisa que se perdeu. Busque os tesouros escondidos na Palavra de Deus. Você não pode ficar sem eles. Estude as passagens difíceis, comparando verso com verso, e descobrirá que um texto é a chave para outro texto. Os que estudam a Bíblia com oração ficam mais sábios depois de cada pesquisa. Algumas de suas dificuldades foram resolvidas, porque o Espírito Santo realizou a obra mencionada em João capítulo 14, verso 26. O Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Nada que vale a pena possuir é obtido sem diligente e perseverante esforço. Nos negócios, unicamente aqueles que têm vontade de fazer as coisas experimentam bons resultados. Sem esforço, não podemos esperar obter conhecimento de coisas espirituais. Os que conseguem as joias da verdade precisam cavar a sua procura como um mineiro cava para encontrar o ouro escondido na terra. Os que trabalham com indiferença e não se dedicam completamente não serão bem-sucedidos. Jovens e idosos devem ler a palavra de Deus. E não somente devem lê-la, mas estudá-la com muita atenção, orando, crendo e investigando. Assim encontrarão o tesouro escondido, porque o Senhor lhes avivará o entendimento. No estudo da palavra, deixe de lado as opiniões preconcebidas e as ideias herdadas e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender suas próprias ideias. Deixe-as de lado e, com o coração contrito, ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. Quando a pessoa humilde que procura a verdade senta-se aos pés de Cristo e aprende dele, a palavra lhe dá entendimento. Aqueles que são sábios demais aos próprios olhos para estudar a Bíblia, Cristo diz: vocês devem se tornar mansos e humildes de coração, se desejam ser sábios para a salvação. Não leia a palavra à luz de opiniões antigas, mas, com a mente livre de preconceitos, busque-a com cuidado e oração. Se, à medida que lê, sente-se convicto a respeito de algo e nota que suas próprias opiniões não estão em harmonia com a palavra, não tente adaptá-la a essas opiniões. Ajuste suas opiniões à palavra. Não permite que as crenças ou práticas anteriores dominem o entendimento. Deixe a mente receptiva às maravilhas da lei. Descubra o que está escrito e então firme os pés na rocha eterna. Nossa salvação depende do conhecimento da vontade de Deus, segundo se encontra em sua palavra. Nunca pare de pedir e buscar a verdade. Você precisa conhecer seu dever. Necessita saber o que deve fazer para ser salvo. E é a vontade de Deus que você saiba o que Ele lhe tem dito. Mas deve exercer fé. À medida que examina as Escrituras, precisa crer que Deus existe e que Ele recompensará os que o buscam diligentemente. Busque a Bíblia com coração faminto de alimento espiritual. Procure na palavra como o mineiro procura na terra para encontrar os veios de ouro. Não desista da busca até que tenha aprendido sua relação para com Deus e sua vontade para você. Devemos estudar a Bíblia com reverência, sentindo que estamos na presença de Deus. Toda leviandade e futilidade devem ser colocadas de lado. Embora algumas porções da palavra sejam facilmente compreendidas, o verdadeiro significado de outras partes não é tão rapidamente discernido. Deve haver estudo e meditação pacientes e oração fervorosa. Ao abrir a Escritura, cada estudante deve pedir iluminação do Espírito Santo, e certa é a promessa de que será dada. O Espírito com que estudam as Escrituras determinará o caráter de quem vai auxiliá-los.
Anjos do mundo da luz estarão com os que buscam a orientação divina com humildade de coração. Mas se a Bíblia for aberta com irreverência, com sentimento de autossuficiência, se o coração estiver cheio de preconceitos, Satanás estará ao seu lado e apresentará as declarações simples da palavra de Deus numa luz pervertida. Capítulo 84. Recompensas. A busca pela verdade recompensará todas as vezes aquele que a procura, e cada descoberta abrirá mais ricos campos à sua pesquisa. Os homens são transformados de acordo com o que contemplam. Se pensamentos e questões comuns ocupam a atenção, o homem será comum. Se é negligente demais para obter apenas uma compreensão superficial da verdade de Deus, não receberá as ricas bênçãos que ele se alegraria em dar-lhe. É a lei da mente que ela se estreite ou amplie nas dimensões das coisas com que se torna familiarizada. As faculdades mentais certamente diminuirão e perderão sua capacidade de compreender o profundo sentido da palavra de Deus, a menos que sejam colocadas rigorosas e persistentemente na tarefa de buscar a verdade. A mente ampliará seus horizontes ao se dedicar a descobrir a relação dos temas bíblicos, comparando texto com texto e coisas espirituais com coisas espirituais. Não se contente com o superficial. Os mais preciosos tesouros do pensamento aguardam o estudante hábil e aplicado. Que o estudante faça da Bíblia o seu guia e permaneça firme nos princípios, e poderá aspirar a qualquer altura. Capítulo 85. A melhor filosofia de vida. Como educador, as Escrituras Sagradas não têm rival. A Bíblia é a história mais antiga e abrangente que os homens possuem. Procede diretamente da fonte da verdade eterna, e a mão de Deus preservou sua pureza através dos séculos. Ela ilumina o passado distante, onde a pesquisa humana procura em vão penetrar. Apenas na palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Apenas nela encontramos um relato autêntico da origem das nações. Unicamente nela se apresenta a história de nossa raça, sem a influência do orgulho ou preconceito humano. A mente encontra na palavra de Deus assuntos para a mais profunda reflexão e as mais elevadas aspirações. Através dela podemos manter comunhão com patriarcas e profetas e ouvir a voz do Eterno ao falar com os homens. Nela contemplamos a majestade do céu, quando se humilhou para tornar-se nosso substituto e segurança, para enfrentar sozinho o poder das trevas e obter a vitória em nosso favor. Uma contemplação reverente de temas como esses não pode deixar de suavizar, purificar e enobrecer o coração, além de inspirar a mente com nova força e vigor. Os que consideram como ato corajoso e maduro tratar os pedidos de Deus com indiferença e desprezo estão, desse modo, denunciando sua própria loucura e ignorância. Enquanto se orgulham de sua liberdade e independência, estão, na verdade, no cativeiro do pecado e de Satanás. Uma concepção clara do que Deus é e do que Ele requer que sejamos nos conduzirá à verdadeira humildade. Aquele que estuda corretamente a Santa Palavra saberá que o intelecto humano não é onipotente. Aprenderá que, sem o auxílio que só Deus pode dar, a força e a sabedoria humanas são apenas fraqueza e ignorância. O que segue a orientação divina encontra a única fonte verdadeira de graça salvadora e real felicidade, e obtém o poder de transmitir felicidade a todos ao seu redor. Ninguém pode verdadeiramente ter prazer na vida sem religião. O amor a Deus purifica e enobrece cada gosto e desejo, intensifica cada sentimento e abrilhanta todo prazer digno. Habilita o homem a apreciar e ter prazer em tudo que é verdadeiro, bom e belo. Mas o que deve nos levar a apreciar a Bíblia, acima de todas as demais considerações, é que nela está revelada a vontade de Deus aos homens. Nela aprendemos o objetivo de nossa criação e os meios pelos quais esse objetivo pode ser atingido. Aprendemos de maneira sábia como melhorar a vida presente e como garantir a futura. Nenhum outro livro pode satisfazer as dúvidas da mente ou os anseios do coração.
Obtendo conhecimento da palavra de Deus e dando-lhe atenção, os homens podem erguer-se das maiores profundezas da degradação para se tornarem filhos de Deus, companheiros de anjos puros. Capítulo 86. Comportamento na Igreja. É seu privilégio, querido jovem, glorificar a Deus na terra. Para fazer isso, você deve desviar a mente das coisas superficiais, frívolas e sem importância, para as que são de valor eterno. Estamos vivendo num tempo em que todos devemos especialmente atender às recomendações do Salvador. Vigiem e orem para que não sejam tentados. Mateus capítulo 26, verso 41. Uma de suas tentações mais fortes é a irreverência. Deus é altíssimo e santo, e para a alma humilde crente, sua casa na terra, o lugar em que seu povo se reúne para adorá-lo, é a porta do céu. Os hinos de louvor, as palavras proferidas pelos ministros de Cristo, são instrumentos designados por Deus para preparar um povo para a igreja celeste, para aquele culto de adoração mais elevado, em que nada do que é impuro e não santificado poderá participar. A reverência é muito necessária entre os jovens deste século. Fico alarmada ao ver crianças e jovens, filhos de pais religiosos, tão descuidados quanto à ordem e às boas maneiras que devem ser observadas na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus estão apresentando as palavras de vida às pessoas, alguns ficam lendo, outros cochichando e rindo. Eles estão pecando ao desviar a atenção dos que estão ao seu redor. Se não for corrigido, esse hábito aumentará e influenciará outros. Crianças e jovens nunca devem achar que seja motivo de orgulho ser indiferentes e descuidados nas reuniões onde Deus é adorado. Deus vê todo pensamento ou ato irreverente, e isso é registrado nos livros do céu. Ele diz: Eu sei o que vocês têm feito. Não há nada que não pode ser visto por seus olhos. Se vocês já formaram em qualquer grau o hábito da desatenção ou indiferença na casa de Deus, usem a capacidade que têm para corrigi-lo e mostrem que têm respeito próprio. Pratiquem a reverência até que ela se torne parte de vocês mesmos. Não tenham tão pouca reverência pela casa e o culto de Deus a ponto de conversar uns com os outros durante o sermão. Se os que cometem essa falta pudessem ver os anjos de Deus olhando para eles e anotando suas ações, sentiriam vergonha e desprezo por si mesmos. Deus deseja ter ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que o inimigo semeou o joio. Nada do que é sagrado, nada do que pertence ao culto de Deus deve ser tratado com descuido e indiferença. Quando a palavra da vida é apresentada, vocês devem se lembrar de que estão ouvindo a voz de Deus através de seu servo escolhido. Não perca essas palavras pela desatenção. Se atendidas, elas poderão impedir que seus pés se desviem para os maus caminhos. Sinto-me triste ao ver muitos jovens que se dizem cristãos não saberem o que significa uma mudança de coração. Não sabem o que é transformação de caráter. Não percebem que é uma coisa solene professar ser cristão. Sua vida é inteiramente incoerente. Não tem a disposição de um espírito cristão. Se eles fizessem parte dos que são verdadeiramente filhos e filhas de Deus, não se satisfariam com bobagens, gracejos e futilidades. Nem os comentários e a conduta tola dos outros lhes despertariam o mesmo espírito. A mente que está decidida a obter o prêmio, garantir o céu, rejeitará com firme e determinado propósito toda tentativa de gracejo e zombaria com respeito às coisas espirituais. A indiferença quanto a esse assunto oferece grande perigo. Nenhuma loucura é tão sutil como a falta de reflexão e a leviandade. De todos os lados, vemos jovens de caráter frívolo. Todos os jovens desse tipo devem ser evitados, pois são perigosos. Se dizem ser cristãos, devem ser mais temidos ainda. Sua mente está moldada em forma inferior, e será muito mais fácil para eles rebaixá-los ao nível deles, do que vocês conduzi-los a elevados e nobres pensamentos e a maneira correta de proceder. Que seus companheiros sejam decentes nas palavras e na conduta.
Para fazer o melhor em demonstrar o louvor de Deus, suas amizades devem ser as que mantêm em sua mente a diferença entre o sagrado e o comum. Se vocês desejam ter visão ampla, pensamentos e aspirações nobres, escolham amigos que fortaleçam os princípios corretos. Que todo pensamento e propósito de cada ação sejam para garantir a vida futura e a felicidade. Capítulo 87. Uma firme esperança. Como você sabe se foi aceito por Deus? Estude sua palavra com oração. Não a troque por qualquer outro livro. Esse livro convence do pecado, revela claramente o caminho da salvação, apresenta uma recompensa brilhante e gloriosa, revela um Salvador completo e ensina que unicamente através de sua ilimitada misericórdia você pode esperar a salvação. Não despreze a oração particular, pois é a alma da religião. Com oração sincera e fervorosa, peça pureza de alma. Suplique tão ardente e fervorosamente como faria por sua existência mortal, caso ela estivesse em jogo. Permaneça diante de Deus até que você deseje ardentemente a salvação e seja obtida a doce certeza do perdão dos pecados. A esperança da vida eterna não deve ser sustentada por frágeis fundamentos. É um assunto que deve ser alicerçado entre Deus e você mesmo, consolidado para a eternidade. Uma suposta esperança apenas não é suficiente. Visto que depende da palavra de Deus a sua vitória ou queda, é nessa palavra que você deve buscar testemunho em seu caso. Nela você pode ver o que é exigido para que se torne cristão. Não tire a armadura nem abandone o campo de batalha, até que tenha obtido a vitória e triunfe em seu Redentor.